Olá, alunos da EBD. Estamos gravando essa aula. Até passar esse negócio aí, a gente vai disponibilizar essas aulas aí para você poder assistir quando você puder. Nós estamos já há algum tempo no nossa classe de manhã, classe de discipulado, na lição 4. A lição 4 é uma lição muito importante. Lição 4. Ela fala sobre o Espírito Santo. É uma lição muito importante, porque esse assunto talvez seja um dos que vai produzir maior divergência nas denominações, especialmente nas denominações evangélicas, né? Então, ter um entendimento correto sobre o Espírito Santo é muito importante. Na nossa lição, no nosso roteiro, você que tem acompanhado as nossas aulas, nós já falamos onde encontramos o Espírito Santo e acabamos na última aula estudando a função, quais são as funções do Espírito Santo. Nós vimos que a última função que a gente estudou foi que o Espírito Santo concede dons, tá? Então, o próximo ponto seria o ponto 3, seria qual é o resultado do Espírito Santo na minha vida. Mas antes disso, eu gostaria que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre esse tema. O Pentecostes. Se a gente entender o Pentecostes, fica mais fácil para a gente nos situarmos dentro de uma série de questões que vão vir desse estudo, né? Então, quando a gente entende o que aconteceu lá, a gente vai poder estudar com mais precisão e entender, vai fazer mais sentido algumas coisas que a gente estuda para frente, tá bom? Primeira coisa, quando a gente fala do Espírito Santo, ligado nesse assunto, a gente tem que lembrar que antes, a primeira visão do Espírito Santo é que era uma profecia. Tá? O Antigo Testamento diz que Deus derramaria do seu Espírito para todos os seus fiéis. Deus daria do seu Espírito para todo mundo. Então, no Antigo Testamento, a gente percebe já a presença do Espírito Santo, porque é Deus, né? Sendo Deus, é eterno, é criador, é tudo, tá? É a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em relação à habitação nos crentes, isso era uma profecia. No Novo Testamento, no ministério de Jesus, ela passou de ser uma profecia para uma promessa. Promessa. Tá? Então ela era uma profecia, passou a ser uma promessa. Onde a gente vê isso? Atos, capítulo 1, verso 8. O que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que legal. Então ela era algo que era profecia, os fiéis a Deus sabiam que isso aconteceria, derramamento do Espírito Santo. E aqui Atos capítulo 1 é o finalzinho do ministério de Jesus. Daqui a pouquinho, o Senhor Jesus Cristo vai ser, 2 versículos depois, o Senhor Jesus Cristo vai subir ao céu, né? Então ele deixa esse presente, ele passa a ser de uma profecia para uma promessa. Ó, fica aqui que vocês vão receber o Espírito Santo. E aí, passando uma página, capítulo 2, ocorre o Pentecoste. Tá? Então, vai ficar com tudo com a letra P, né? O Espírito Santo, que era uma profecia, depois passou a ser uma promessa e foi uma realidade no Pentecoste. Profecia, promessa e Pentecoste. Como é que aconteceu isso? Olha, vamos abrir lá a nossa Bíblia lá em Atos capítulo 2, para a gente ver como é que vai ser. Ok. Diz o seguinte:
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um som impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Só uma questão importante: o dia do Pentecostes era uma festa judaica importantíssima, assim é uma festa judaica importantíssima, naquela época era também, e ela era basicamente alguns dias depois da Páscoa, tá? Então, assim, Jesus ele fala depois da Páscoa, lembra, ele foi crucificado, ressuscitou depois da Páscoa, tá? E ele falou: permaneçam juntos e eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Eles estavam juntos, essa era uma festa importante. E ela também é cheia de significado para nós, porque era a festa das primícias, ou seja, onde era consagrado a Deus os primeiros frutos da colheita. Gente, isso tem tanto a ver com igreja, com cristianismo, com o que Jesus fez, com o ministério dele, com o derramamento do Espírito. Realmente ali estavam os primeiros frutos do ministério de Jesus, comemorando essa festa do Pentecostes dos primeiros frutos, né? E diz que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles obedeceram aquilo que foi dito. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. É importante ver aqui que diz que veio do céu um som como de um vento. Eu fico imaginando às vezes aqueles filmes ruins, né? Aqui tá falando como de um vento. Não, mas aquela ventania... Gente, não. Tá falando que veio um som como de um vento, tá? E encheu a casa onde eles estavam sentados. E olha só que interessante. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e repousou uma sobre cada um deles. Aqui que começa, talvez, essas confusões. Porque ele está dizendo que apareceu sobre a cabeça dele como se fossem línguas de fogo. Aí labaredas, né? Só que aí como tá língua de fogo, e como já é de fogo, é língua de fogo e pronto. Aí já começa a confusão aí do pessoal na sua interpretação já posterior, já fazendo uma exegese, já com base nas suas opiniões, já tá lendo, ó, tá vendo, língua, já desceu a língua ali de fogo ali em todo mundo. A ideia não é essa, tá, pessoal? Apareceu língua como de fogo e pousou uma sobre cada um deles, sobre os discípulos de Jesus que estavam reunidos. E aí, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que outras línguas? O texto vai falar. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Eu lembro disso, eu fico imaginando isso. Lembro, né? Eu fico imaginando você naquela festa, então veio gente do mundo todo. Eu fico imaginando isso, eu estou numa praça, estou lá nos Estados Unidos, daqui a pouco eu começo a escutar alguém falando português. Eu automaticamente eu vou querer saber quem que está falando português. Pô, tem brasileiro aqui. E a gente fica chamando, fica prestando atenção. Foi basicamente isso que aconteceu. Haviam ali pessoas, porque vieram daquela festa, judeus espalhados do mundo, vieram para participar da festa do Pentecostes. Vieram ali para comemorar a festa. Homens piedosos, pessoas importantes para Deus. Estavam ali. E eles começaram a ouvir a igreja que tinha acabado de descer o Espírito Santo, falando em outras línguas. Aí aqui lembrar língua no sentido de idioma. E aqui todos os idiomas são conhecidos. E quando eles viram, ó, tem gente falando a minha língua aqui, correu todo mundo para ouvir o que estava sendo dito ali. Ok. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia na sua própria língua. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Interessante, né? Porque eles reconheceram, mas o pessoal é daqui,
Eles são da Galileia e como que pode? Diz aqui, ó. Verso 8, e como os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna? Pô, não é todo mundo galego? Como é que tem gente aqui falando aqui de um monte de idioma diferente? E aqui, no verso 9, ele dá uma explicação. Quem estava lá? Partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Estavam esses judeus piedosos de todas essas regiões ali. Daí a pouco cada um começou a ver. Eu fico imaginando aqui o árabe ouvindo alguém falar árabe. Tem que ser do espírito mesmo, porque é uma língua difícil, né? Olha, e daqui a pouco tem alguém falando árabe. Peraí, tem alguém falando árabe aqui. Deixa eu ver quem que é. Daqui a pouco tinha lá um outro lá o romano. Tem alguém falando latim aqui. Pô, quem que tem um romano aqui? Deixa eu ver quem que tá falando latim. E de tantas outras regiões aqui, cada um ouvindo falar no seu próprio idioma. Todos atônitos e perplexos se interpelavam uns aos outros. Perguntaram uns aos outros. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Aqui é importante, muito importante. Quando a gente estuda o Pentecostes, a gente está percebendo que o Espírito Santo ele desce sobre as pessoas e ele desce de uma forma que as pessoas que estão fora conseguem perceber. A gente vai entender que isso era importante que acontecesse. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, ela ocorre no material ou no imaterial? Ela entra na gente na parte do físico ou do imaterial? Onde que a gente percebe o Espírito Santo? É lógico que tem implicações físicas e tal, mas onde que se dá a descida do Espírito Santo em nós, o enchimento do Espírito Santo? É na área imaterial. A gente não sabe como é que isso acontece na parte prática. Mas a gente sabe que acontece na parte espiritual. E aqui o Senhor precisava fazer de tal forma que as pessoas percebessem que aconteceu alguma coisa sobrenatural. Precisava ser visível. E lá na frente a gente vai perceber por que precisava ser visível. Então, eles fazem isso, as pessoas ficam atônitas, não entendem o que está acontecendo, e aí eles perguntam: o que está acontecendo? Outros, já ao invés de perguntar, já chegam com as fake news. Eles vão dizendo: ó, tá todo mundo bêbado. Eles estão embriagados. É por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo. Eles estão bêbados. Então, assim, e agora? Temos duas opiniões. Uns impressionados, ó, tá acontecendo alguma coisa. E outros já dando uma explicação: o pessoal tá tudo errado. A gente tem que tomar cuidado nesse ponto aqui. Por quê? Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai acontecer coisas sobrenaturais com ela. E, na maioria das vezes, o mundo não vai conseguir fazer uma leitura precisa do que está acontecendo. Isso é importante. Bom, a pergunta está no ar, a fake news já foi lançada, e então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesse termo. Então Pedrão, agora o líder da igreja, levanta a voz e responde: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como virgens pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Lembra que era uma profecia? Lembra disso? Ele vai falar, o que está acontecendo é o cumprimento dessa profecia lá no profeta Joel. E ele vai citar o texto
de Joel. Ele vai lembrar as pessoas. Ó, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Versículo 17 agora. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, a gente está vendo aqui que essa profecia é uma daquelas profecias, e isso já ocorreu em outro momento, é que ele cita a profecia inteira. Nós sabemos que é uma profecia onde ela já se cumpriu um pedaço e outro pedaço ela vai se cumprir. Até mesmo porque ainda não chegou esse grande e glorioso dia do Senhor, o dia onde todas as promessas serão cumpridas, onde haverá uma conclusão final da história. Esse dia não chegou ainda. Então ele está falando que esse vai acontecer. E que ele diz que essa primeira fase, essa primeira parte da profecia, ela já se cumpriu. Bom, o texto ele vai em frente, vai ser importante porque ele vai continuar pregando, ele prega o evangelho, ele critica ali a liderança, ele vai falar que as pessoas precisam se entregar. Muitas pessoas se convertem e ali é um acréscimo, quando diz aqui no verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que legal o crescimento da igreja aí, tá? Mas o que acontece? Importante a gente notar. Bom, aqui só tinha judeu, era uma festa judaica, e aqui ocorre, e Deus entende porque precisava ser feito dessa forma, uma manifestação externa para que as pessoas pudessem perceber que algo aconteceu internamente. Pedrão estava lá presente e se posiciona. Por que isso é importante? Se você continuar o texto lá na frente, a passagem de um homem piedoso chamado Cornélio. Bom, a gente sabe aquele começo da história, que Deus dá para Pedro uma visão, dizendo, ó, vai lá, você vai procurar Cornélio. Ele não era um judeu, e os judeus nem sequer comiam, não entravam na casa de quem não fosse judeu, ou seja, ele era um gentio, né? Mas Deus vai dar uma experiência lá, dar uma visão para Pedro, ó, vai, segue, pode ir, não chame de impuro que eu purifiquei. Bom, Pedro percebe, dizendo, lá no capítulo 10, a partir do verso 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ocorre aqui uma coisa bem interessante. Quando Pedro começa a falar, Cornélio já tinha dito o seguinte, olha, pode falar o que você falar, a gente aceita. Eu acho interessante essa experiência, porque o cara ele aceita a mensagem antes de ouvir, né? Não é que nem às vezes a gente faz, a gente prega o evangelho e a gente às vezes faz um desafio, quem quer aceitar, quem quer se entregar tal. Não, foi o contrário, o Cornélio já falou, ó, pode falar, mas o que você falar a gente já aceitou, a gente já passa a acreditar. Isso é tão verdade, porque Pedro, lá no verso 43, ele está terminando de falar. Ele diz, dele todos os profetas dão testemunho de Jesus, né? De que por meio de seu nome, todo que nele crê, recebe remissão de pecados. Acabou a mensagem ali, o que acontece? Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, outros judeus, cristãos, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado
o dom do Espírito Santo. Olha, por que foi necessário alguma coisa externa? E essa coisa externa aconteceu com os gentios também. E os judeus crentes perceberam, olha, não é só a gente que recebe o Espírito Santo, não. Quem aceita Jesus, todos aceitam Jesus, recebem o Espírito Santo. Isso foi tão forte, porque diz lá, ó, eles receberam o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, é igualzinho, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, olha que legal, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha que bonito. Depois, quando Pedro volta lá para Jerusalém, as pessoas perguntam, rapaz, você entrou na casa de... Fiquei sabendo que tu entrou na casa de gentio. A igreja, lembra? A maioria era formada de judeus. Precisavam se adaptar a essa realidade que o evangelho era aberto para judeus e gentios. Agora é para todo mundo que aceita. Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A família de Cornélio. Não, e Cornélio não era judeu, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Pedro e os outros judeus viram isso, falaram, ó, os caras aceitaram Jesus mesmo, a gente viu a mesma experiência externa que aconteceu com a gente, aconteceu com eles, provando que internamente foi o mesmo fenômeno. Vamos batizá-los. E aí o pessoal fala, pô, você entrou na casa de gentio. Entrei e conta o que aconteceu. E é o que apazigua, ó. Se aconteceu a mesma coisa, então é porque é o mesmo Espírito, a mesma coisa aconteceu. Então é importante aqui lembrar qual foi essa experiência do dom de línguas. Eles estavam falando outros idiomas, e o que eles falavam em outros idiomas? As grandezas de Deus, assim como foi lá no Pentecostes, capítulo 2, aqui com Cornélio, e vai acontecer nas outras vezes. Depois do livro de Atos, no final, quando o último grupo aceita o Evangelho de Cristo, que foi com João Batista, os discípulos dele, não houve mais nenhuma ocorrência de uma manifestação externa para provar o que houve internamente. E você não vê nenhuma comprovação nas epístolas, você não vê nenhuma comprovação nos livros que falam de teologia, dizendo, ó, quando a pessoa aceita, ela tem que falar em línguas, tem que acontecer isso. Não, porque isso não precisa acontecer. Isso não precisa mais acontecer, porque precisava, mostrando que o Espírito Santo veio derrubar todos os muros, todas as divisões. Não precisava mais. Não precisava. Então isso é importante. Quando a gente fala do dom de línguas, que é essa questão que tem muita polêmica, primeiro, a gente está falando de idiomas. A palavra língua aqui é a palavra glossa no grego. Glossa pode significar duas coisas: o membro, língua ou idioma. E aqui o que a gente vê aqui, tanto lá no capítulo 2 quanto aqui no capítulo 10, são idiomas conhecidos. São idiomas que se saibam a tradução. Só que esse que é o grande bonito da experiência. As pessoas que falaram em outras línguas nunca tinham estudado, o que demonstra que houve aqui uma interferência sobrenatural. E nós? Como é que a gente vê isso? Quando a gente estuda lá, a gente vai para as epístolas, para os tratados realmente sobre a questão do dom, do uso, do culto, a gente precisa dar uma olhada, porque surge um monte de perguntas nisso. Como é que deve ocorrer no culto? Como é que deve ser a experiência? Como que deve acontecer essas coisas? Então eu queria ter esses minutos aqui para responder algumas coisas que vão surgir. Bom, uma das coisas que se fala muito é sobre a questão da língua dos anjos, né? Baseado no texto do capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13,
que diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Essa questão, então tem uma língua de anjo, tá? E quando a gente fala em língua, a gente fala língua de anjo. Pessoal, primeiro, o texto está falando sobre uma hipérbole aqui. Ainda que eu falasse essa língua, eu não posso dizer que não tem língua de anjo. Mas ele não está dizendo que eu preciso saber ou que ocorre essa experiência de falar língua de anjo, tá? A gente sabe que na conversão, a gente já tratou isso, na conversão não precisa ter a experiência de falar em línguas para que a pessoa saiba que desceu o Espírito Santo nela, que ela recebeu o Espírito Santo, tá? Não precisa mais. Isso foi necessário aqui no livro de Atos, que era o estabelecimento da igreja, tá? Então, assim, aqui ele está falando, dizendo, ainda que, mas se eu não tiver amor, não serve para nada, tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Ele não está falando que a gente deve buscar falar essas línguas, a língua de anjo e tal. Outra questão também é a questão do mistério, né? Mas essa língua aí é mistério. Isso daí, basicamente, ele vai tratar no capítulo 14. Aqui uma questão importante, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, 3 capítulos só para falar sobre a questão dos dons. Especialmente, ele vai separar um tempão, porque me parece que já dava um certo problema esse negócio dos dons aí antigamente. Ele separa 12, 13 e 14 do livro da epístola de 1 Coríntios para falar sobre a questão dos dons. E desse capítulo que ele fala sobre os dons, gente, o dom de línguas vai estar direto na atenção dele, tá? Ele vai falar sobre o propósito dos dons, que é a unidade. Ele vai falar sobre a superioridade dos dons, que é o amor. E ele vai falar sobre que falar as maravilhas de Deus, a profecia, aplicar a palavra de Deus à vida do povo é maior do que só falar em línguas. Ele fala o seguinte também, que só falar em línguas não adianta. Se você fala em línguas, de repente lá na sua devocional, você falou em línguas, beleza, entendeu? Não, o que adiantou? Não adiantou nada. Paulo fala isso, olha, eu prefiro que vocês preguem a palavra, que vocês falem da palavra, do que você simplesmente falar em línguas, que ninguém vai entender, você mesmo não vai entender. Tu só vai, às vezes, se você falar em língua ali no teu devocional, o máximo que vai acontecer, poxa, eu tive uma experiência, que legal com Deus e tal. Mas você, mais do que isso não vai. Mais do que isso não é frutífero. Agora ele está falando, quando eu prego a palavra, é bom para a minha vida e bom para a vida daqueles que estão ao meu redor. Ele vai falar que o dom da profecia é maior do que o dom de línguas. Olha que interessante. Um capítulo para falar que o dom de amor é maior do que o dom de línguas e outro para falar que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. Que coisa, né? Que coisa. A gente vai perceber também que o dom de línguas, baseado nesse texto também, nesses capítulos, ele é um dom que deveria ser usado para a proclamação do Evangelho. Onde você vai pregar o Evangelho, onde você nunca estudou a língua, mas Deus te dá capacitação e te faz que a pessoa de outra língua consiga entender as maravilhas de Deus. No nosso contexto aqui brasileiro, é uma tristeza, porque assim, muitas vezes o dom de língua ele serve mais para o pessoal querer aparecer do que para outra coisa. Nem tem visitante na igreja e aí tá o cara lá falando línguas. Hoje em dia a questão do dom de línguas deve ser tomado muito cuidado, porque, primeiro, tem muito charlatanismo. Tem gente que fala em língua, mas não fala nada, né? Não é nada dom de língua. O cara dá uma enrolada lá e não é. A gente sabe que isso acontece também. Outro problema também é quando falam dom de língua, às vezes tem gente que faz aquilo para parecer que é espiritual mais do que o outro. E aí o cara tá falando língua, nossa, aquilo ali é mistério, cara, aquilo ali aconteceu. Cara, cuidado, tá? Até porque o dom de língua não era para nenhuma dessas duas coisas. Era um sinal para demonstrar o poder de Deus para aquelas pessoas de outras nações que não teriam oportunidade de conhecer o Evangelho. E no culto? E aí eu quero
nesses últimos minutos, pensar um pouquinho na questão do culto, tá? Bom, o texto que a gente usa, que é um texto importante, é o texto de 1 Coríntios capítulo 14, lembra? 12, 13, 14, está falando sobre línguas, está falando sobre dom de línguas. É muito importante esse texto, tá, pessoal? É muito importante. Vou colocar aqui 1 Coríntios 14, tá? E aí, a parte que vai falar sobre os dons no culto é do verso 26 até o 40. Do 26 ao 40, tá bom? Esse aqui vai falar sobre o uso do dom de línguas, também, mas é de todos, o uso dos dons. Deixa eu apagar ali que fica melhor. Tem um brilho bem na frente, né? Eu acho que vai ser difícil. Deixa eu botar mais embaixo, que ficou um brilhão aqui na frente, né? 1 Coríntios 14, do 26 ao 40. Tá? Ficou um brilhão ali. Agora você consegue ler, né? 1 Coríntios. Conseguiria se a minha letra fosse melhor. Então, 1 Coríntios 14, do 26 até o 40. Fala sobre isso, tá? Sobre o uso dos dons no culto. No culto público, tá? Muito importante isso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. E aí também isso é importante para você que é da nossa classe, já poder entender um pouquinho qual é a nossa visão, a visão da nossa igreja sobre a questão do uso dos dons no culto. Ok, verso 26 diz o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Que é importantíssimo isso, pessoal. Cada ação do culto, toda ação do culto tem que ter uma visão, tem que ter um propósito. Sabe qual é o propósito? Edificação, construção, crescimento da igreja. Vamos fazer alguma coisa. Não, mas isso daqui não produz crescimento, então não precisa fazer isso no culto. Tá? Importante isso, tá? Todas as ações, toda parte do culto tem que ser para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, interessante que ele tá falando, tem várias coisas, ele já começa falando por essa parte, ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Muito importante. Gente, é bom lembrar que o formato de culto, ele era muito mais assim, a igreja poderia trazer, cada um trazer a sua participação ao culto. Me parece que era assim. Então você chegou, você estudou na sua casa, você fez um texto, você descobriu alguma coisa num texto, então foi te revelado através do estudo. E é bom lembrar que é tirar o véu, né? Puxa vida, eu nunca tinha visto. Vou compartilhar com a igreja essa descoberta, essa coisa que eu descobri, que eu vi aqui no texto. E isso era você levar para o culto. Isso, pessoal, no momento lá, eu quero compartilhar uma coisa que eu descobri. Ou doutrina, quero ensinar aqui uma coisa. Bom, e tinha essa questão também. Mas tudo devia ser feito para edificação. Lembra que ele já trabalhou isso? Se você não tem como entender, para que serve? É infrutífero, não edifica. Então ele vai colocar como regra: tem que ter alguém que interprete. Não adianta você só falar. E, gente, isso está acontecendo direto. O cara daqui a pouco está falando, daqui a pouco ele manda lá uma balacaia, lá um malacaia, alguma coisa assim, e não traduz o que ele diz. Ele está falando, não pode ser. Tem que ter alguém que interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Fica ali, ó.
Senhor. Fica orando, tá? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 também, e os outros julguem. Ah, que coisa! Gente, só deixa eu voltar um pouquinho, que uma coisa tem a ver com a outra aqui. Gente, se não tiver quem interprete, não é para ter. Então chega lá, tá no culto, daqui a pouco o cara, pá, começa a falar. Já vai ser errado e eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas o cara começa a falar nele. Pô, tem alguém que interpreta? Não, irmão, não cabe isso aqui. Irmão, cale-se. É o texto está falando, fique calado. Não é para o irmão participar, não é para falar. E olha que interessante. Tratando-se de profecias, que seria o quê? A palavra de Deus aplicada à vida do povo. Falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Aqui é interessante, num ele diz lá, alguém fala em língua, que um interprete, que alguém interprete. Alguém vai falar da palavra de Deus, que os outros julguem. Olha que interessante, pô, vai ouvindo o negócio, vai conferindo com as outras escrituras se a pessoa, pô, isso daqui é bíblico. Isso tem sido um problema, porque assim, o cara começa a pregar hoje em dia, e às vezes o cara está falando uma baita bobagem, mas os caras não estão nem filtrando, estão bebendo direto. Tem que tomar cuidado. E olha só, se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cara, seja o primeiro. Pois todos podereis profetizar um após os outros, para todos aprenderem e serem consolados. Olha que interessante o ensino, para que serve? Aprendizado e consolo. Agora olha o verso 32, que importante. Por que eu posso ter essa ordem? Eu não vou falar. Vou ficar quieto. Não é o meu momento. Não é para eu falar. Porque olha o que diz. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Gente, sabe o que ele está falando? O seguinte, pô, não tem esse negócio, daqui a pouco o cara levanta e, pô, baixa um santo nele e o cara começa a falar, tem um eixo. Não, eu tenho que falar. Não, não tem que falar nada. Você está falando porque tu quer. Ele está falando que o espírito do profeta está sujeito à vontade dele. Ele pode chegar e não vou falar. Não é hora, não é o momento. Não estou certo do que eu tenho que dizer. Ele está falando que o espírito do profeta está sujeito. Não tem esse negócio. E baixou assim. E o que mata é quando o cara fala, eis que vos digo, meu servo. O que foi? Foi Deus que baixou nele agora e está tomando ele, meu servo. Que isso, cara? Gente, não tem santo que baixe em nós, é só o Espírito Santo. E ele não toma a nossa consciência. Ele não toma a nossa personalidade, ele altera no sentido de nos aperfeiçoar, ele quer transformar a nossa personalidade, lógico. Mas assim, daqui a pouco tu fica em transe, daqui a pouco ele começa a falar como se tu tivesse possesso. Aí não, cara. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes vem gente de fora, tem essa realidade na cabeça e não entendeu. Cara, agora você tem que atualizar, agora mudou. Agora é outra visão, é outro jeito. Tem gente que não está fazendo isso. E o texto continua, então, porque Deus não é Deus de confusão, olha que legal, e sim de paz, como em todas as igrejas. Olha, o que eu estou falando para você é para todo mundo. E ele vai falar sobre o cuidado das mulheres, elas devem conservar-se caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Interessante aqui, no sentido delas tomarem liderança no culto. Não é para elas fazerem isso. Devem se conservar, elas devem ficar submissas. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ele está dizendo isso. Gente, num tempo de empoderamento, a gente precisava lembrar isso. Não é legal para a mulher tomar a frente do seu marido. Não é legal para a mulher subir nele e falar por ele. Não. Se ela quer saber alguma coisa, ele tem que ser o pastor dela. Ele tem que ensinar para ela. Não é a mulher tomando ali. Não é para fazer isso, pessoal. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escreva. Ele está dizendo, gente, é de Deus isso que eu estou falando para vocês. Se alguém ignorar, será ignorado.
Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas, mas tudo seja feito com decência e ordem. Essa é a nossa moto, nossa máxima. Tudo vai ser feito com decência e ordem. É assim que a gente vai fazer. Na igreja, no nosso convívio, na nossa vida pessoal, tudo vai ser feito com decência e ordem. É assim que a gente faz nosso culto. Tem alguma coisa que está desordeiro, a gente não faz. Tem alguma coisa que é imoral, que é indecente, está fora também. Não vamos fazer. Esse é um cuidado que a gente toma. E a gente, nossa igreja, nós entendemos que o Espírito Santo nos ajuda a nos prepararmos, a criarmos aqui um roteiro do que nós vamos fazer. O Espírito Santo, nós oramos por isso, pedindo para que ele nos direcione. É lógico que em um momento ou outro a gente pode sair um pouquinho desse roteiro, mas não é falta de fé, não é errado a gente fazer isso. Pô, vou fazer um roteirinho aqui do nosso culto, vou falar, não vai ser isso, depois aquilo outro. E nós colocamos, temos aviso no início, depois a gente tem o louvor, com várias participações, oração, e aí a palavra de Deus. A gente deixa a palavra de Deus para depois, porque o nosso desejo é que o Senhor seja o último a falar. E que a igreja, quando ela termine o culto, ela fique ainda com a palavra ali pegando, ali na cabeça e tal. E a gente quer fazer tudo com ordem, tem as coisas. Eu creio que o culto tem hora para começar e tem hora para acabar. Pode acontecer uma vez ou outra que o Espírito Santo queira interferir nisso? Pode, mas a gente tem que fazer com ordem. Tem hora para começar e hora para acabar. É assim que a gente vê. Meus irmãos, essa foi a lição 4, um pedaço dela. A gente quis falar um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo. E pegamos um pouquinho dom de línguas e também a nossa visão dele a respeito do culto. Foi essa aula que a gente teve hoje. Então, ela não está na apostila, é um bônus, é um bombom que você recebe, tá? Até porque é importante também você ver a direção que a nossa igreja dá nessa questão. Tá bom? Pessoal, que bom que vocês estiveram conosco e que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus possa estar em cada culto trazendo crescimento, em cada oportunidade trazendo crescimento e que a nossa igreja possa ter cada vez mais, a cada passo, mais intimidade com o Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, chegar mais perto dele e deixar não só que ele resida em nós, mas que ele presida a nossa vida. Tá bom? Gente, Deus abençoe e até a próxima aula. Até mais.